chamar de amigo. Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo no jeitinho. Eu vou até Poços de Caldas agora, Minas Gerais. Cidade é linda, estive lá já. Eu era um adolescente quando eu lá estive. Porque eu sei que Poços de Caldas foi durante muito tempo a terra da lua de mel, né? O pessoal ia muito passar a lua de mel em Poços de Caldas. E era o time da Caldense. A Caldense, que ia jogar com a Inter de Bebedouro às vezes em amistosos. Porque Bebedouro é estado de São Paulo, Caldas, Minas Gerais, Poços de Caldas, Minas, né? Então a Caldense era um bom time. O Casagrande foi jogar lá. O Casagrande passou um período, ele já estava no Corinthians, na base, aí ele foi pro Caldense e foi lá que ele se tornou um bom centroavante. Aí ele volta pro Corinthians com tudo. Você vê? Alô, Poços de Caldas. Então, eu recebi uma carta de lá. Eu vou apenas, viu, Maurício, dizer o seu primeiro nome, tá? Só vou dizer Maurício, porque a história é muito forte do Maurício. Muito forte. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que escreveu o Maurício. Há momentos, assim, na carta do Maurício que, sei lá, bate até um certo nervosismo na gente. Vocês vão entender. O Maurício sabe do que eu estou falando. Mas ele é um jovem, o Maurício. Ele só tem 28 anos. E ele resolveu nos escrever direto de Poços de Caldas. Ô Maurício, tá tudo preparado para eu contar a tua história. Antes, vou agradecer com muito amor, com muito carinho, o Davi Pereira da Silva, que se tornou membro do canal. Cida Vieira se tornou membro do canal. O Donizete Gomes, que virou membro do canal. A Sandra Amara, que voltou a ser assinante. Faz 10 dias que ela voltou a ser assinante. A Mariana Ayo. Oi, Mariana Ayo. Um beijo pra você. Minha diamante brilhante, a Carmen Alves. E diamante, hein? Nossa. Ela, além de ser assinante, ela tem todo o brilho do diamante. Alice Isidoro é VIP, hein, Alice? Alice Isidoro é VIP, tá conosco, né, Alice? Marisol SP 2010. Alô, Marisol, é VIP? Marisol. Sabe quem é VIP também? A Lúcia Paraíso. A Lúcia Paraíso também é VIP. Faz 2 meses que ela tá aqui conosco como VIP na cabeça. Olha que legal. Ô, Paulinho, por que você fala assim? Prêmio, VIP e diamante? Porque são as classificações de quem é membro. A pessoa pode escolher uma dessas classificações. É de acordo com o que a pessoa queira ajudar o canal. Entendeu? Por isso que eu estou destacando aqui também essas pessoas que nos ajudam muito. A Odair MGH. É assim mesmo que se escreve. A Odair MGH. VIP. Sabe quem é diamante também? A Márcia Camargo. Nossa querida amiga ouvinte Márcia Camargo. Ela também faz parte desse grupo Diamante de Ser, com todo aquele brilho, né, diamante? 12. É assim que a pessoa se identifica. Há 4 meses é VIP, né, 12? Obrigado, viu, 12? Obrigado pelo carinho. Ou posso chamar de uma dúzia também, né? Cristiana Brito é VIP. Alô, Cristiana. Um beijo pra você. Sônia Marcos Batista é VIP. Ô, Paulinho, eu queria tanto entrar para ser membro do teu canal. Como devo proceder? Ó, abaixo aqui do vídeo todas as instruções. Entra, vai ser um prazer, uma honra. Sei que tem gente que tem dificuldade, às vezes, para entrar pelo canal, entrar nessas plataformas. Então fala, ô Paulinho, eu queria tanto apoiar o teu canal. Quero dar o meu apoio. Aí tem um Pix. Isso aí, pode apoiar à vontade. Esse Pix, a chave Pix, fica bem ao lado do título da história. Tem
um telefone celular, essa é a chave Pix do nosso canal, tá bom? Essa chave Pix também é o WhatsApp. E aí, se você quiser mandar a tua história narrando-a ao invés de escrevê-la, pode. Tem gente que acha mais fácil. Acha mais fácil eu fazer como se fosse uma narração, um ditado, né? E aí depois a gente transcreve com muito carinho, tá bom? E se você me autorizar, eu posso até usar um trechinho da sua narrativa. Óbvio, se você me autorizar. Perfeito? Isso posto, ô Maurício, alô Poços de Caldas, vou contar a sua história agora, Maurício. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou Maurício, tenho 28 anos, sou casado. Pois é, eu quero compartilhar a minha história com o mundo, porque vocês vão se surpreender com tudo que aconteceu na minha vida. Quando eu era criança, eu tive uma infância que eu vou taxá-la de muito boa. E pelo que eu me lembro, no meu tempo de criança, eu não fui privado de nada, não. Eu tinha liberdade, assim, para fazer tudo. Eu saía, eu brincava, eu passava horas e horas brincando. Eu soltava pipa, eu jogava aquela bolinha de gude, futebol era comigo. Eu amava essas coisas todas. Passava horas e horas ali. Era uma época em que as ruas ficavam lotadas, a molecada daqui, a molecada de lá, todo mundo para brincar. Eu guardo tantas boas recordações, tantas boas lembranças. Na minha casa, falar um pouquinho da minha casa para vocês. Nós éramos em 7 pessoas. Eu, a minha mãe, a minha avó, meu avô e mais 3 tios. E eu, como filho único, eu tinha meus tios como meus irmãos. Eu cresci numa família pobre, é verdade, simples, é verdade, humilde, sim, mas que fazia a caridade que podia. Sabe, quando a família é humilde, pobre, mas ainda assim ajuda, faz a caridade, simples, mas muito humilde. Fogão a lenha em casa, tudo muito simples, mas uma coisa é verdade: nós éramos felizes. Nós éramos felizes. Sabe, meus parentes nunca foram de se firmar assim numa religião. Onde nós éramos chamados, lá nós estávamos. Fosse no evangelismo, no catolicismo, no espiritismo, cada vez a gente queria conhecer uma religião diferente. Mas havia uma que tinha chamado demais a atenção e que mais tarde eu iria dela me lembrar. Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e no espaço para vocês entenderem. Quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu tinha feito um pedido a Deus. Criança do jeito que eu era, eu me lembro que eu tinha pedido, mas eu só sei dizer que no final o meu pedido foi uma decepção. Porque eu não entendia na época que o não de Deus é muitas vezes bênção. E é para nos proteger que Deus muitas vezes nos nega alguma coisa. Mas, lógico, eu criança, né? Eu não tinha, assim, cabeça para entender isso. Eu era muito... Imaginem, 7 anos, como que eu ia entender dessas coisas? Então eu não tinha cabeça para entender esse não de Deus. Mas Deus sabe sempre o que é melhor para a gente. Mas mesmo assim eu me decepcionei muito, a ponto de não querer mais saber de seguir a religião nenhuma. Como eu tinha me decepcionado com um pedido feito a Deus, eu também parei de pedir. Na época,
eu pequenininho, fazíamos parte das Testemunhas de Jeová. Eu já fazia trabalhos em campo e eu estava levando muito a sério. Mas devido àquela minha decepção, vou largar tudo. Eu não quero mais saber de seguir nada, não. Eu não quero mais nada com Deus, não. Não deu o que eu pedi. Pois bem, eu passei então a me dedicar apenas aos estudos. Eu comecei a me interessar, daí a pouquinho, pelas meninas. Começa a pintar uma paquerinha aqui, outra paquerinha ali. Ei, precisa paquerar. Era o que a turma dizia para mim, precisa paquerar. E eu assim fui levando a vida. Com mais ou menos 12 anos, eu conheci o que era a música rap. E aí eu passei a me interessar pelo estilo de gangue. Então eu passei, sabe, por um momento bastante diferente. Houve uma metamorfose. Eu comecei a ver pornografia através de meus tios. Meus tios me mostraram a pornografia. Eu ficava ouvindo aquelas músicas rap, prestando atenção na letra. Sabe que aquilo foi me despertando? Eu, menino, 12 anos, aquilo foi me despertando raiva. Sabe, uma raiva que parecia que morava dentro do meu coração, uma coisa que estava embutida, presa. Aquilo foi me trazendo uma certa frustração. Aquilo foi me trazendo aquela raiva que eu sentia das decepções que eu havia tido com a vida. E eu comecei a mergulhar de cabeça nessa nova modalidade de vida. E logo, sem nem sequer perceber, eu comecei a fumar. Meu primeiro cigarro foi papel de folha de caderno. Mas como uma coisa puxa a outra, eu logo estava fumando cigarro de verdade. Não demorou muito e eu comecei a beber bebida alcoólica também. A minha mãe sempre foi assim distraída e eu conseguia esconder muito bem dela as coisas que eu fazia. Ela não via? Ou será que ela fingia que não via? Eu conseguia esconder muito bem dela as coisas que eu fazia. Eu ia para a escola e levava a bebida alcoólica dentro da mochila. Eu achava tudo aquilo fenomenal. Ser um adolescente de quase 14 anos, fumando, bebendo dentro da escola. Era assim que eu comecei a aparecer. Eu acreditava que eu estava aparecendo para os outros sendo exatamente esse. E conforme o tempo foi passando, havia um colega que já nos conhecíamos desde que eu era criança, bem menor ainda. Esse colega me mostrou algo novo pela primeira vez. E eu não vi como também não experimentar aquele cigarrinho daquela erva. Vocês estão me entendendo? Aquele. Foi uma sensação tão boa quando eu experimentei, que eu passei a usar essa substância. Finalmente, o que eu via nos clipes do rap e nos filmes das gangues, eu agora estava vivendo na prática um pouco daquilo que eu via nos vídeos. E conforme o tempo ia passando, eu via que as mulheres se interessavam por pessoas assim, com roupas largas, fumantes que bebia. Eu pensava, pronto, eu achei o que eu estava procurando, pronto, eu agora já estou impressionando. É isso. E agora eu vou ser alguém, agora eu vou ser imbatível. Eu já encontrei. Era isso que eu estava precisando. Mas ainda falta uma coisa. Eu estou precisando de grana. Eu já estou impressionando, mas com grana vai ser melhor. Eu preciso de grana para impressionar melhor. Eu preciso de grana. Eu preciso de dinheiro. Isso mesmo.
Preciso de dinheiro. Tem que ter grana para poder comprar, né? As coisas que eu quero comprar, as drogas. Então tá feito. É a melhor maneira de conseguir. Dinheiro, rápido, fácil. Eu topo. Vender? Vender droga, eu topo. E assim, eu comecei a vender. E na medida em que eu era vendedor, eu também era o quê? Consumidor ao mesmo tempo. Só que eu vendia, lucrava e consumia. E aí sobrava um dinheiro. Era o plano perfeito na minha cabeça. E eu abri uma tal de biqueira, onde eu passava o dia inteirinho ali, entre aspas, trabalhando. Mas eu estava rodeado de supostos amigos e estava tudo certo. Tô protegido. Rapaziada é minha. Mas não demorou muito. Eu não queria só aquilo. Eu queria mais. Eu queria fazer parte das noitadas. Eu queria conhecer os bailes funks, as baladas, tudo isso. Eu queria ser o máximo. Pô! Eu vim no mundo para fazer sucesso. Eu vim no mundo para acontecer. E foi aí que eu tive contato pela primeira vez com aquele pó branco. Aquele. Experimentei. Gostei. Nossa, tô muito louco. Pronto. Agora eu vendia da erva, aquela verdinha danada, e vendia daquele pó, o branquinho, lascado. E à noite nas baladas, eu era sucesso, eu era procurado, e tá tudo certo, tá tudo legal, o meu sonho começa aqui. Ah, que sonho genial! Mas nada disso me deixava satisfeito, porque eu fui descobrindo que na medida que eu fazia, eu queria mais. Mais! Eu quero mais! Tá me faltando. O que faltava pra mim era... Pô, só fico olhando filme de gangue, quero fazer parte também. Vou roubar. Por que não? Fazia pequenos furtos. A adrenalina de roubar me dava uma satisfação momentânea boa. É legal pra caramba. Faz um pouco de apuro, medo, susto, mas vale a pena. Mas depois, ruim. Vinha uma sensação ruim. O tempo passou. Certo dia eu conheci um rapaz que falava sobre... Existe, é? Existe. O demo? Existe. Mas o capeta mesmo? O capiroto? Você tá brincando que existe? Existe. Fiquei curioso. Certo dia perguntei pra ele se ele podia fazer um trabalho assim com esse tal de capiroto. Sabe o que é, meu? Quer eliminar um cara aí. Eu quero dar uma baixa num CPF. Mas o bicho ajuda? Olha, ajuda. O negócio é sério. E quanto custa? Eu cobrar. Você é meu chegado, você me dá essas coisas. As coisas às quais ele se referia, vocês já sabem. É a verde. Era o pó branco. Não, você me dá essas coisas aí, você não vai cobrar nada, não. Até porque é o capiroto que faz. Eu disse, se isso der certo, eu entro até pra seguir essa sua religião. O tempo passou e eu descobri que a pessoa que me fazia mal morreu mesmo. Morreu num acidente. Rapaz, tá brincando? Morreu? Morreu? Ei, rapaz, não tô nem acreditando. Morreu? Pô, agora eu fiz uma promessa pra um cara aí. Eu vou ter que... Eu tinha prometido pra ele
que se eu fosse atendido, eu iria passar a frequentar aquela seita. Eu fui, eu achei interessante o que faziam por lá, mas eu não botava muita fé nisso. Ele sim, eu nem tanto. Às vezes foi uma coincidência o rapaz morrer, né? Com um acidente. Será que foi porque eu pedi? Acho que não. Eu fui assim, sabe? Eu vi, mas eu não fui muito a fundo, eu não acreditei tanto naquilo. Mas eu acabei ficando por lá. Inclusive, usando as vestimentas necessárias, fazendo o que ele me pedia. Eu imaginava que as coisas seriam como nos filmes, lá no Harry Potter. Lançava magia e tudo mais, e eu poderia pedir riquezas. Mas podia, né? Se o cara dá tudo, é ou não é? Ei, dorme não! Acorda aí, o cara dá tudo. Se você pedir, ele te dá. Era lançar magia e tudo mais, eu poderia pedir riquezas, e agora eu seria um ser imbatível. Agora as coisas iriam melhorar. Agora eu vou ser um cara do mal. Eu vou ser um cara do mal. Deixei de ser esse cara bobo que eu era. Eu era amoroso. E todos agora vão me conhecer. Você do mal. Sabe por quê? Porque eu tenho raiva da vida. Raiva não. Eu tenho ódio. Ódio da vida. Porque eu cresci sem pai. Todo mundo tem. Todo mundo tem um pai e eu não tenho. Ou talvez por ter tanta atenção da minha mãe também. Do jeito que eu gostaria, eu não tenho. Então eu não sou. Eu não me sentia amado. O mundo não me dava amor. Se eu não me sentia amado, então eu odeio o mundo. Odeio todo mundo. Houve um momento na minha caminhada que eu decidi que eu queria mexer com algo mais pesado. Não, eu quero satanismo mesmo. Eu quero satanismo mesmo. Só que aí então é o seguinte: você vai ter que fazer um pacto de sangue. E com quem que eu faço esse pacto? É com Lucifer. Sangue num papel perante Lúcifer. E ali eu selei um pacto. Agora você é do homem. Agora você é do homem, você é do bicho mesmo, rapaz. Agora ninguém tasca com você, não. Ninguém tasca? Não, agora não. E eu comecei a seguir a vida. Continuei no tráfico, nas baladas, nas noitadas, muita farra, conhecendo pessoas novas. Meu tio se afundou nas drogas que eu vendia. Meu tio se afundou nas drogas. E aquilo começou, sabe, a mexer com a mente dele. Esse meu tio, ele foi ficando revoltado com a vida. Ele era adotado. Esse meu tio era adotado. Então ele começou, sabe, a ficar meio maluco, assim, meio doido com as drogas que eu mesmo vendia. Ele queria muito conhecer a mãe biológica dele e ele não sabia onde estava. Talvez o fato dele saber que ele foi abandonado pela mãe verdadeira, talvez isso tenha deixado esse meu tio revoltado com a vida. E ele não aguentou toda essa pressão. Ele não suportou toda essa angústia da vida. Não suportou.
Isso o deixou revoltado. Ele não suportou. Se afundou em drogas. Drogas que eu não sabia nem o que era agora, porque ele passou da medida. Só sei que ele passou a me ver, de repente, como o inimigo mortal dele. Não sei porquê. Meu tio. Fomos criados como irmãos. Mas ele, naquele mundo de droga que ele foi usando, naquele mundo de droga, ele começou a me enxergar, a me ver como um inimigo mortal dele. E ele passou a gritar com a minha mãe, ele passou a gritar com a minha avó, e isso me deixava também muito nervoso. E ele bateu nelas, na minha avó e na minha mãe. Mas o jeito dele, os gritos que ele dava, a maneira como ele falava, isso tudo me deixava irritado. Uma vez um colega me emprestou uma arma, calibre 22, carregada de bala. Meu primeiro pensamento foi: vou matar meu tio. Vou dar um tiro na cabeça dele. Não deve ser difícil. Não deve ser difícil. E é isso que eu vou fazer. Quando chegou a hora, eu olhei para ele. Mas quando eu olhei para ele, não sei, não era para eu ter sentido aquilo. Eu olhei para ele com um olhar de compaixão. Eu me lembrei que nós fomos criados juntos, como irmãos. Lembrei de quando éramos crianças, de quando brincávamos juntos. Me lembrei do doce de pessoa que ele era, o meu tio. Antes das drogas, ele era um doce. Ele se tornou o que se tornou devido às drogas, e eu tive compaixão dele. Então eu já estava segurando a arma, sabe? Me preparando assim para dar um tiro. Não. Eu desisto. Não fiz nada com ele. Eu desisti. Peguei a arma, coloquei na cintura e fui pro mato atirar em garrafas para distrair a minha cabeça. Eu era bom de pontaria. Não errei uma garrafa, de tanta raiva que eu estava agora. Mas não matei o meu tio. Minha vida estava uma bagunça. A minha família não era mais aquela família unida. Tudo estava virado de cabeça para baixo, de pernas para o ar. A família estava se degringolando, se desfazendo. Já não tinha mais o meu avô. O meu outro tio casou, tinha ido embora e agora vivíamos um pesadelo sem fim. Eu sempre fui uma pessoa isolada. Eu não gostava de conversar, eu não gostava de amigos, eu não gostava de companhias. Eu sempre me senti melhor isolado, mas a solidão é terrível, é angustiante. E eu adquiri uma depressão acompanhada de ansiedade. Depressão e ansiedade. Certo dia, quando eu estava vendendo drogas com os colegas, jogávamos truco, quando fomos surpreendidos por policiais que já nos investigavam havia um bom tempo. Eles, os policiais, já sabiam de tudo, principalmente que eu era o traficante dali. Fomos todos presos. Passamos o dia trancados numa cela que fedia urina e fezes. Ali não tivemos comida, nem água para beber o dia inteirinho. Como eu era menor ainda, menor de idade, eu fui solto. A minha mãe foi lá para assinar os papéis e me levar embora. Quando eu saí, fui direto para a casa da minha mãe. Ela ficou arrasada, brigou comigo. Que decepção, o que você virou? Por que você se tornou isso? Que decepcionada que eu estou com você. Era assim que eu era tratado, que eu era visto. Não havia nenhuma expectativa boa a meu respeito. Todo mundo só esperava que eu fizesse o mal, e eu fazia.
Sabe quando você não quer decepcionar as pessoas? Eu não decepcionava nesse sentido, porque eu era a própria decepção em pessoa. O tempo passou. Eu havia escondido algumas drogas que os policiais não conseguiram encontrar. Vendi o resto que eu tinha e dei um tempo no tráfico. Você lembra que no começo eu tinha falado que uma vez na infância eu tinha passado por uma religião que me marcou? Lembram? Vocês lembram? Foi en passant. Eu falei, eu tinha mais ou menos uns 7 anos e eu passei por uma religião que me marcou. Pois bem, começou a vir à minha memória uma imagem de Jesus que eu tinha visto na escolinha bíblica daquela época. Fechava os olhos, aquela imagem de Jesus se reconstruía assim na minha cabeça. Aquela imagem vinha com frequência até mim. Certo dia eu tomei uma decisão. Eu nunca mais pisaria os meus pés lá para os encontros que eu tinha com o capiroto. Aquela coisa do satanismo. Não vou voltar mais lá, não. Eu nunca mais vou mexer com isso, não. Eu não tenho paz, né? Eu vou desistir disso. Mas o diabo não deixa barato. Eu tinha feito um pacto com ele. Não é assim, não. Tá pensando agora que ia sair assim? Ei, show! Vem cá. Você fez pacto com ele. Mas eu desisti. Não é assim, não. Foi aí que eu descobri que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Mas o que o diabo não espera é que Deus tinha um plano para mim. Eu tinha desistido do satanismo. Eu tinha largado mão disso, mas eu ainda não tinha saído do tráfico. Pouco tempo depois, eu voltei para o tráfico. E ainda mais pesado, porque agora eu tinha me envolvido com uma droga terrível, a mais destrutiva de todas elas. É uma droga que deveria vir com um chifrinho. Sabe aquela forma quando você conhece um grande jogador? Como é que você chama esse grande jogador? Essa aí mesmo. Essa droga. Eu comecei a vender. O cara lá do satanismo, o colega que me levou para fazer o pacto, aquele que me colocou ali dentro, ele ia constantemente atrás de mim. Sabe por quem ele era mandado? Ele me falava: os demônios mandaram eu vir aqui atrás de você. Eu dizia para ele: não vou mais. Já falei que não quero mais saber disso. Mas não é assim não. Você fez pacto, né? Eles não dão sossego para mim. Pediram para eu vir atrás do você. Mas eu não quero ir mais, não. Os dias foram passando. Certo dia, eu senti também vontade de experimentar aquilo que eu estava vendendo. Aquela que eu falei que deveria vir com um chifrinho. Aquela droga que acaba tendo o mesmo nome do grande jogador. Isso aqui, tá, molecada tá todo doido por isso aqui. Isso aqui não é fraco, isso aqui é bobagem. Eu vou provar. E eu comecei a experimentar de leve. Coloquei assim no cigarro e depois misturava com a tal da ervinha verde.
e por fim na lata. Na lata. Na lata é terrível. E quando eu me deparei, eu já tinha viciado, porque eu nunca vi uma droga para viciar com uma rapidez tão grande. O vício foi tão feroz comigo que eu parei de traficar. Parei! Eu não tinha mais condição, porque os donos, veja bem, o dono da droga não é o pequeno traficante que nem eu. O dono é outro. E quando souberam que eu também estava usando aquilo, já não quiseram mais que eu tivesse no negócio. Então eu fiquei tão louco pela tal da droga que eu passei a ser só usuário. O vício era tão forte que eu passei a vender tudo que eu tinha, minhas roupas de marca. Eu comecei a vender DVD da minha mãe, eu vendia tudo para usar droga. O que tivesse na minha frente eu vendia. Geladeira, o que tivesse, micro-ondas, eu passava tudo nos cobres para virar droga. E eu passava a noite na rua usando drogas. Mas para minha mãe eu apenas dizia que eu estava na casa de um amigo ou em alguma balada. Então ela não sabia o que realmente eu estava fazendo. Num certo dia, meu tio foi possuído pelo tal do capiroto. Aquele tio. Aquele que eu queria matar e não matei. Só que agora o papel se inverteu. Ele possuído. Ele dizia: eu vou matar ele. Eu vou matar ele. De qualquer maneira. Pode preparar o caixão e as velas. Dessa noite ele não me escapa. Não. Dessa noite ele não me escapa. A minha mãe me ligou desesperada. Pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te falar. O seu tio saiu daqui dizendo que você não escapa. Mandou preparar o caixão e as velas. Ele disse que vai te matar. Ele está possuído. O olho dele é outro olho. As expressões são outras. A voz é outra. Está possuído. Olha, nem apareça aqui hoje, pelo amor de Deus, tá? Nem nas imediações. Ele saiu para te pegar. Foi nesse período que eu passei a dormir na rua, porque eu não tinha para onde ir. Eu comecei a dormir em construções abandonadas. Eu dormia no meio do mato, mas não dormia muito, apenas o suficiente para não desmaiar de sono. E passei dias sem comer, porque ninguém me dava comida. Eu também não sentia muita fome por causa das famigeradas drogas que eu usava. Num certo dia, eu fui fazer um assalto com um rapaz. Eu ia ficar de vigia. Enquanto ele roubava o estabelecimento, eu ficava olhando para ver se havia algum suspeito, a polícia. Fui. Deu certo. O assalto deu certo, ganhei dinheiro e mais drogas dele. Nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida, mas eu fui com ele. Com aquele dinheiro, eu comprei comida para mim e para mais outras pessoas que usavam drogas junto comigo. Certa noite, estávamos usando drogas no meio do mato, quando de repente eu olhei pro lado e eu vi um vulto preto, de olhos vermelhos, com chifres e com uma lata na mão.
Eu olhei, paralisei. Havia uma certa pessoa na biqueira onde eu comprava que já tinha me falado que tinha visto essa mesma figura. Era ele. Aquele com o qual eu tinha feito o pacto. Era o diabo em pessoa. Tô usando com você. Usa a sua, que eu uso a minha. Usa a sua, que eu uso a minha. Eu estava num estado de dependência tão grande que mesmo com aquele vulto preto do meu lado, com aqueles olhos vermelhos e com aqueles chifres na cabeça, eu continuei usando. Eu achava mais importante o uso do que uma fuga ou coisa parecida. Mas veja o que é a vida. Veja o que é a vida. Mesmo no inferno, tem alguém que fala de Deus. Lá na biqueira onde eu comprava drogas, havia uma certa pessoa que ela ficava assim do lado da biqueira, os traficantes não ligavam para ela. Ela ficava, dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus. Dê uma oportunidade para Jesus na sua vida. Tudo bem, te respeito, eu sei o que você vai comprar. Compra o que você quiser, mas por favor, dê uma chance para Jesus. Ele estava pregando a palavra de Deus. Junto da biqueira. Traficantes, usuários e ele ao lado. Eles permitiam que ele ficasse ali. Dê uma chance para Jesus. Eu até questiono se eles permitiam ou se não viam. Sei lá. Deus é tão poderoso. Eu só me lembro que eu ia pegar o que eu tinha que pegar e ele do lado assim, dê uma chance para Jesus. Compre o que você tiver que comprar, mas dê uma oportunidade para Jesus. Ele ficava lá pregando. Certa vez eu fui comprar, ouvindo ele pregar. Ele disse assim: nunca é tarde para se arrepender. Se você saiu da igreja, saiba que as portas estão abertas e você pode voltar. Nunca é tarde para se arrepender. E aquilo ficou na minha cabeça feito eco. Nunca é tarde para se arrepender, 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 nunca é tarde para se arrepender. Eu comprei a droga, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça feito eco. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para se arrepender. Aí eu voltei assim e voltei para escutar aquele rapaz que estava pregando. E eu não sei explicar, mas eu senti vontade de ir para a igreja. Então eu cheguei perto dele. Pss, ei, oi, fala, irmão. Você falou que a porta da igreja está aberta. Tá. Eu posso ir? Lógico. Ó, ele tirou um cartãozinho. Ele me deu um endereço. Haveria culto. Você vai comigo. Você vai no culto comigo, quero te apresentar lá. Mas eu saí dali com aquele propósito. No horário combinado,
Quando eu olhei para ele e o vi assim à distância, ele com aquele paletózinho dele apertado, ele era magro, ele era esguio, e aquele paletózinho apertado, aquelas mangas do paletó curtas, parecendo que o defunto que havia falecido era menor do que ele. Eu olhei e comecei a rir. Eu vou nada. Eu vou nada. Eu vou nada. Não vou. Não consegui. Eu quis ir. Eu quis. Mas eu ri dele. Eu não consegui sair do lugar. Eu tentei mover a minha perna assim, ela não saiu. Vou nada. O diabo tá bravo comigo. Agora eu já fiz o pacto, né? Vou nada. Eu só sei dizer que voltei para casa para usar droga e na sequência eu vendi tudo que eu tinha. Meu tio ainda queria me matar. Eu não tinha mais para onde ir. Eu estava todo sujo, pele e osso. Agora eu tinha 18 anos de idade. Num dia, a minha mãe me liga. Tudo que eu tinha era a roupa que eu estava usando e o celular simples, apenas para eu poder falar com a minha mãe. Ela me telefona e diz: dá para você voltar para casa agora. Seu tio foi preso. Ele passou dos limites. Ele foi preso. Então aproveita para você voltar para casa para tomar um banho, né? Comer alguma coisinha. Ele não tá mais aqui. Eu vou, mãe. Eu voltei, tomei banho quente. A água que escorria de mim era preta, bem preta. E depois eu comi aquele pratão de comida. Eu fiquei tão nervoso. Falei, mãe, eu vou precisar fumar um cigarro daquela ervinha verde. Eu vou ter que ficar para me acalmar. Ela deixou. Eu fui tentar dormir, mas a adrenalina das drogas que eu passei a noite usando, abstinência. Abstinência é terrível. Abstinência não me permitia dormir. Eu quase tive um infarto de tanto que o meu coração batia forte. Tum, 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 tum. Parecia que ia sair pela boca. E eu temi que eu fosse ter um infarto, que eu fosse morrer. Quando foi no dia seguinte, eu me olhei no espelho e o que eu vi? Esse aí sou eu? Santo Deus! Eu sou esse? Aquele jovem de antes, forte, corpo sarado, músculos perfeitos, construídos numa academia. Agora, pele, osso. Eu havia perdido tudo. Os lábios queimados, ressecados e queimados. Senti um arrependimento tão profundo que eu tomei uma decisão. Arrependimento, eu lembrei do rapaz da biqueira. Nunca é tarde para se arrepender. Não quero ser mais isso, não. Estou sofrendo demais. Não vou mais usar isso. Eu estou fazendo quem está ao meu redor sofrer. Eu me decidi. Foi difícil. Eu sonhava, sabe, na abstinência, eu sonhava que eu estava usando aquelas drogas, eu sentia o gosto da droga na minha boca, eu ficava nervoso, aquele pesadelo. Mas quando já fazia mais de um mês que eu não usava mais nada, aqueles pesadelos, eles foram se acalmando, os sonhos foram mais leves, já não sentia mais o desejo de usar como no começo. Finalmente eu havia vencido a vontade de usar a droga. Sei que por mim mesmo eu não teria conseguido sozinho, não. Hoje eu tenho a certeza. Foi Deus quem me ajudou. Passado algum tempo, eu estava no parque jogando basquete com os colegas. E eu decidi
e ir para casa. Foi aí que um colega, chegando na porta de casa, se aproximou de outro colega, enrolando aquele cigarro da ervinha verde, e nos convidou para irmos fumar com ele. Eu pensei, bom, eu queria entrar para tomar um banho, mas se eu entrar para tomar um banho, eu perco a rodada do baseado. Enquanto eu lutava com os meus pensamentos, de repente, uma voz misteriosa me falou assim: entra, vai tomar o seu banho. Entra, vai tomar o seu banho. 2 vezes a voz falou comigo dentro do meu subconsciente, mas clara. Era a mesma voz que falava comigo quando eu estava na rua. A mesma voz que vivia tentando me convencer do que eu estava fazendo, aquilo era errado. A mesma voz que me confortava quando eu estava passando por alguma angústia. A mesma presença que estava do meu lado me ajudando enquanto eu passava tudo que eu passei. Mas infelizmente, nem assim eu dei ouvidos à voz que me falava para eu entrar, para eu tomar meu banho. Eu fui com o pessoal fumar, tal, da erva, com os colegas. Eram 5 colegas, porque depois chegou mais gente. Conversa vai, conversa vem. De repente, um rapaz ao longe, ele vem se aproximando e pergunta: quem é o fulano aí? Eu. Falou de mim. Quem é o fulano aí? Eu. Levantei assim a mão. Eu mesmo. Ele saca uma faca. Ele saca uma faca. Uma faca imensa. Parecia faca de açougueiro. Ele olha para mim e me pergunta: você acredita em Deus? Achei estranha a pergunta dele. Ei, tô falando com você. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito. Então começa a rezar, a orar, porque eu fui mandado aqui para te matar. E se eu não te matar, outros virão para me matar. Então, velho, ou é você ou sou eu. Não tem escolha. Rezou? Rezei. Então toma! E ele parte para cima de mim. Ele parte para cima de mim e começa a me esfaquear. Facadas na perna, porque eu estava sentado e sem reação. Sem reação nenhuma, porque eu estava anestesiado devido à tal da erva que eu havia acabado de fumar. Eu só tinha uma coisa a fazer. Eu comecei agora a orar. A orar em pensamento. Depois de anos, desde os meus 7, 8 anos de idade, eu não orava mais. Então eu orei. Foi uma oração sincera. Eu disse: Deus, eu mereço morrer por tudo que eu fiz. Mas, por favor, a minha mãe não merece ficar sem o único filho dela. Deus, a minha mãe não merece ficar sem o único filho dela. Enquanto eu orava, de repente uma paz se apoderou de mim. E eu tive então a certeza de que era o meu fim, ali. E novamente eu senti aquela presença que me trazia paz. E o rapaz, que me esfaqueava, olhou para minha cara e perguntou: por que você está rindo? Está rindo de quê? Eu falei para ele: não estou rindo. Como é que eu vou rir numa situação dessas?
Mas ele dizia: você está rindo sim? O que você está achando graça? Ele pegou a faca para me dar uma facada agora no meu peito, quando de repente a faca se partiu ao meio. A lâmina caiu no chão. Só o cabo da faca ficou na mão do rapaz. Ele, sem acreditar no que estava acontecendo, ele pegou a lâmina no chão e até tentou continuar. Mas ele começou a tremer, e sem saber o que fazer, de repente ele saiu correndo. E naquela noite eu entendi. 5 colegas do meu lado. Ninguém fez nada para me ajudar. Mas Deus no meu lado fez tudo para me ajudar. Me levantei todo ensanguentado. Consegui caminhar até minha casa. Chamar a ambulância do SAMU para mim. Tomei vários pontos nos cortes profundos que a faca fez. Eu tenho cicatrizes até hoje. E depois daquela noite, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu pedi perdão para minha mãe por tudo o que ela passou por minha causa. E eu estava decidido que eu lutaria sim, contra qualquer coisa que me tentasse desviar de Deus, mas contra Deus jamais. Porque eu buscaria Deus de todo o meu coração. Porque eu fiquei impressionado com o que Deus fez naquela noite. Então eu me tranquei em casa. Fiquei meses trancado em casa com medo de sair e o rapaz acabar o que ele tinha começado. Mas ali trancado em casa, era um propósito de Deus. Até aquele meu medo de ficar trancado dentro de casa era um propósito dele. Eu busquei a Deus de todas as formas que se pode imaginar. Atrás da TV, atrás do rádio, lendo a Bíblia, pela oração. Eu queria Deus na minha vida. Eu tinha sede e pressa de Deus. Eu ainda era dependente do cigarro, da tal da erva, mas eu não queria mais ser o mesmo. Clamei a Deus para me libertar. E Deus me libertou. Deus me libertou. Porque toda vez que eu fumava um cigarro, eu sentia falta de ar. Eu engasgava. Muita falta de ar. Eu não conseguia falar. Isso fez com que eu parasse. E toda vez que eu tentava fumar daquela erva, a minha pressão caía, eu passava mal, eu chegava a desmaiar. Eu vou morrer. E foi assim que eu parei também com ela. E ali, no meu quarto, Deus me livrou de todos os vícios que eu tinha. E o maior milagre foi que Deus tirou aquela raiva excessiva que eu carregava no coração. Aquela raiva que eu tinha de não ter um pai. Aquela raiva que eu tinha do mundo de não ter recebido o amor. Deus tirou. Deus tirou aquela raiva de mim. E aí, no primeiro dia que eu consegui sair de casa, eu lembrei da igreja que o rapaz queria me levar. O rapaz que ficava pregando lá na biqueira. Eu comecei a ir para a igreja. Talvez a história pudesse ter acabado aqui. Mas não. Porque as coisas não são fáceis. Vocês têm que se lembrar que eu tinha feito um pacto com o diabo. Eu não acreditava que o diabo também tivesse a sua força. E ele tem. Ele me fez recair. Aí eu comecei a trabalhar muito. Foi assim que ele me tirou, sabe? O diabo me tirou de Deus. Gosto pelo trabalho
trabalhar muito, só que na medida que eu trabalhava, fui me afastando de Deus. Fui me afastando de Deus, fui me afastando, e quando eu percebi, estava bebendo de novo, fumando novamente. E nesse período eu conheci uma menina. Ela era bonita. A menina era gostosa, corpo bonito, sabe? E eu passei de novo por um período muito turbulento. Um assassino do passado voltou a tentar me matar novamente. Agora, pessoalmente, diante dessa ameaça do assassino, eu fui acordado de novo. E eu voltei correndo para os braços do Pai. O assassino sumiu. Nunca mais eu ouvi falar dele. A menina com quem eu estava, eu dei um basta na relação. Especialmente depois que o Espírito Santo de Deus me repreendeu. Foi numa oração que eu estava fazendo. O Espírito Santo falou comigo. Escuta aqui. Você tem que decidir a sua vida. Ou Deus ou o diabo. É o mesmo que eu te pergunte. Ou Deus ou essa moça. Ela não vai mudar. O coração dela não vai mudar. Não importa o tanto que você possa gostar dela. Nem isso será capaz de salvá-lo. Leve em conta o amor de Deus por você. E eu decidi. Quero Deus. E a voz do Espírito Santo continua falando, porque foi o diabo que colocou essa moça na sua vida, para te destruir. Então tome uma decisão definitiva hoje, porque essa é a tua derradeira chance. Mas eu fiz um pacto. Se você decidir agora, o pacto será quebrado. Porque o juiz do mundo é Deus. E o diabo o teme. E aí? Deus ou o diabo? Deus. Repete. Deus. Repete. Deus. 1 milhão de vezes Deus. Mandei a moça embora. Passei por um período, sim, ainda de muita tristeza. Mas depois, essa tristeza passou e eu fui ficando bem. Me firmei na igreja. Passei a estudar a Bíblia profundamente. Fui batizado. E aí eu conheci uma mulher incrível que Deus colocou na minha vida. Uma mulher que ama mais a Deus do que a própria vida. Eu encontrei essa mulher. Ela disse para mim, aliás, ela disse já no primeiro dia, que ela amava mais a Deus do que a própria vida. E ela disse que poderia me amar também. Bem-vinda seja você. E essa mulher transformou a minha vida. Ela e Deus, Deus e ela, transformou a minha vida. Nós nos casamos. Hoje eu tenho emprego. Hoje eu tenho tudo que eu sempre quis. E principalmente eu tenho Deus que jamais me abandonou. Ah, eu queria tanto, nessa minha história, valorizar a fé em Deus. Mas principalmente dizer
que você, mulher que está ouvindo, você, mulher, você pode ser a portadora da paz divina entre todos da sua família e principalmente a portadora da paz divina com o seu marido. Cabe a você, mulher, cabe a você dizer como a minha esposa sempre diz, que ela ama mais a Deus do que a própria vida. Eu tenho uma chamada mulher de fé. Eu tenho uma mulher de fé. Move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé faz o deserto virar flor. Uma mulher de fé como a minha, é incansável na esperança. incansável na esperança. Traz da lembrança o bem de Deus. Traz na lembrança o bem de Deus. E não desistirá. Ela não desiste. A mulher de fé não desiste. Ela está ali pronta para ajudar. Quando uma mulher decide orar. Quando uma mulher ora E derramar o coração. e derrama o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará. Deus não nega. seu melhor. Deus não nega o seu melhor se uma mulher fizer isso. Uma mulher de fé, uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé um dia foi escolhida para gerar Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Uma mulher de fé como a que eu tenho. Uma mulher de fé como você é. Você pode mover o mundo. Você pode fazer com que o deserto seja transformado em flor. Você pode ajudar seu filho, seu neto, sua neta, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu irmão e principalmente o seu marido. Fiz questão de contar a minha história para dizer ao final de tudo que eu tenho fé em Deus, mas que eu fui muito ajudado por uma mulher de fé. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível aconteceu e acontecerá. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível vai acontecer com você.